Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia aí. Ô glória. Não ande, não beba água agora. Talvez você deve estar se perguntando assim, ué, não vai tirar a oferta? Não, você é crente. Vamos passar logo agora, no final a gente tira a oferta, para não perder esse clima de adoração. Quem tem uma adoração para dar para Deus, com oferta, se você tiver que sair, chama o obreiro ali e fala assim, eu estou sendo ministrado por Deus aqui nessa noite, não me admito embora sem deixar uma oferta, meu Deus, toma aqui e depois entrega no gasofilaço para mim. Ou faz assim, tenha coragem de falar assim, me passa o pix da igreja, mesmo que você tem que sair antes. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Deus abençoe a vida do Pedro, a vida de cada um que está aqui, pastor Reginaldo, meu mano, peguei ele no laço hoje, 5h47, passou de bicicleta, meu amigo Renato, Juninho, né, e o Júnior que está aqui. E o Reginaldo tem uma história, né, chegar cedo lá no culto, e ensaiava os louvores da harpa do nosso jeito, né, já refúgio, já glória, eu falei, não sei cantar, não canta do teu jeito. O negócio é ir nessa unção aí que vai dar certo, né? Faça amigos, irmão, faça amigos. Faça amigos, fica mais fácil o caminho. Né, André? Ó, quando o cara tem amigo, eu falei para ele falar para a mulher, deixar a mulher em casa um pouco e vir para cá, ó. A mulher está lá esperando, tem visita na casa. Só que ela é minha amiga, ele também é amigo, então, meu irmão, aí fica difícil de, né? Faça amigos. O André é meu irmãozão. Antes de eu pregar, vem cá, pastora Renata, me entrega aqui na mão de Deus, senhora. Eu tenho um respeito pelo ministério da pastora Renata. Vem cá, pastora Renata. Bora aqui. A senhora está muito chique. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, que alegria nós estarmos aqui reunidos como igreja. Senhor, obrigada, Jesus, pela vida do teu filho, evangelista Albert. E que nessa noite o Senhor veio usar o teu filho como instrumento teu, Senhor. Ah, Senhor, nesta noite com ousadia, intrepidez, ó Pai, e que vidas nesta noite venham a ser alcançadas através da tua palavra, ministrada pelo teu filho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quem tiver alguma coisa para fazer, agora segura um pouquinho, não vá no banheiro agora. Quem estiver lá fora andando, fala assim, vamos entrar para o culto? Aí ele vai falar assim, mas está calor para todo mundo, vamos entrar. Não fica lá fora conversando não, senão tu vai perder a benção, tá bom? Entra aí, o pessoal, vamos ouvir a palavra. Abra em Lucas capítulo 24. Sabe que eu me emociono assim? Que eu e o Reginaldo dirigimos muito culto junto, retiro, vigília, né? Então tem história que ela tem tanto peso que traz emoção, sabe? Mas um peso de oração, né? Junto lá nos cultos, né, pastor Renato? Aquele culto lá, né? Juntava o pastor Rafael, vamos fazer as vigílias. Aí ele falou, vamos botar o povo para chegar 1 hora antes da vigília para orar. E orava, você administra os músicos aí. Ali em Xalão mais vigília. E eram umas vigílias abençoadas. Juntava Reginaldo, Rafael. Rafael falou que tem que vir aqui. Eu falei, tem que vir mesmo. Ezequiel, né? Maurinho, o Gil, com sax, né? Andrezão, Joninha. Tem que trazer o Andrezão aqui também, né? Marcar para trazer a galera toda aí, né? Fazer uma vigília, né? Trazer geral, vai ficar bom, não vai? Glória a Jesus. Ele está aqui acompanhando sua esposa Paulo. Pedrinho, tu trouxe cocada? Não, mas não trouxe cocada, mas Deus tem honra. Amém? Deus sabe o que faz. Foi pego no laço também? Quem achou Lucas 24, diga amém. Diz assim, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Sucedeu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou
e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles, diga-se, os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Diga assim, eles não conheceram Jesus. E disse-lhe, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E responderam um cujo nome era Cleopas. Disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Veja que eles não reconhecem ele como Jesus o Messias, mas a quais eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós, diga-se, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e achando o seu corpo voltaram, dizendo também que tinham visto uma visão de anjo e dizem, ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro chorando, e assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, honestos e tarde de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória, na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, lhe explicava, em outras versões está, lhe expunha toda a palavra, toda a escritura. Chegaram à aldeia onde ele fez como que ia passar, de longe ou direto, mas eles o constrangeram. Diga assim, eles o constrangeram, dizendo, fique conosco, porque já é tarde, declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que entrando eles com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns aos outros, porventura, diga assim, porventura, não ardia, diga assim, o coração deles arderam, pegou fogo. E nós com o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras. Você diga amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa festa está maravilhosa. E o Senhor tem uma palavra aqui do coração dele para o meu coração, para a sua vida. E eu queria compartilhar com você aqui. Esse texto que nós acabamos de ler fala de um episódio onde dois discípulos resolveram sair de Jerusalém, ir para uma cidade distante, que ficava 60 estágios, que isso equivale a 12 km. Eu não sei se aqui tem alguém que tem costume de correr, ou de caminhar. Tem alguém aqui assim? Você faz 5 km com quantos minutos ou hora? Com 1 hora aí, você faz aí 5 km, 1 hora, 40 minutos, mais ou menos. Agora, 12 km vai precisar um pouco mais. Dá para se entender que com 2 horas, você consegue atingir aí
num pique 12 km aproximadamente, que dá de Jerusalém a Emaús, entre 12 a 11 km, entre 11 a 12 km. Eles são discípulos de Jesus. Porém, existiam os discípulos mais próximos de Jesus e existiam os discípulos que foram separados para o trabalho não próximo. Quando ele separa os discípulos, ele separa 70 discípulos. E andando com eles junto no trabalho ficam 12. E dos 12, eles separam 3 para orar junto com ele: Pedro, João e Tiago. Então não tem como tu questionar quando tiver alguém que quer estar mais perto de outra pessoa, porque existe diferenças e níveis de amizade, não é isso? Há uma pessoa que você convida até o teu portão, há outras que você deixa estar na sua sala, e outros que têm liberdade de estar no seu quarto. Quarto é intimidade, nem tudo dá para compartilhar com ninguém. Jesus, como 100% homem, 100% Deus, não foi diferente como homem. Ele soube separar bem quem estaria com ele orando, quem estaria trabalhando, e na grande maioria dos 70, o que cada um faria. Só que o ministério de Jesus se iniciou, ele nasceu no ventre de uma mulher, cumpriu tudo aquilo que a palavra narrava dele, acerca de andar, acerca do cenário de cura, de milagre, de salvação. Caminhou pela via dolorosa, chegou no Monte das Caveiras, e lá ele liberou uma palavra que todo mundo conhece: está consumado, tetelestai. A partir desse episódio, agora vai começar a aparecer quem realmente tinha entendido a revelação do Evangelho. A partir desse momento, vai ficar entendido quem tinha entendimento da palavra. Pega essa, não conversa agora não, presta atenção aqui. Vai ficar claro para eles quem realmente era o Messias, quem realmente era Jesus. Há uma interpretação: Jesus Cristo, que é Salvador ungido, o Nazareno, que é um homem comum, poderoso em obras, e aqueles que interpretavam ele como Jesus Cristo, como o Yeshua, a Hamashia. E quem não tinha a interpretação de que verdadeiramente ele era o Yeshua, o Hamashia, o prometido, eles estavam saindo das aldeias, eles estavam saindo da cidade central. Jerusalém era considerada, a interpretação era lugar de paz. Emaús era distante, e nessa distância a interpretação de Emaús é águas quentes. Eles estão saindo do lugar de paz e estão indo para o lugar de águas quentes. Eles estão saindo do lugar de paz, estão indo para o lugar de águas quentes. Jerusalém é o lugar da obediência. Emaús é o lugar para aqueles que não estão crendo que ele é o Messias. Tanto que eles vão ser indagados no meio do caminho, e eles vão dizer assim, acerca de Jesus, o Nazareno, poderoso em obras, poderoso em palavras. Eles estão dizendo assim, esse aí foi um Sócrates, esse aí foi um Platão, esse aí foi Pasteur, esse aí foi qualquer filósofo e pensador. Só que além de ser um grande pensador, era poderoso nas suas obras. Jesus está interpretando o que eles estão falando. Por isso que na psicanálise, na psiquiatria, no meio dos psicólogos, quando você começa a mapear a pessoa, a partir do momento que você começa a ouvi-la, e você começa a identificar o problema. Jesus está fazendo um mapeamento com os dois, e eles percebem que os olhos deles estão fechados, porque eles andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram os seus milagres, porém, eles estão saindo do lugar de paz e indo para o lugar de águas quentes. Eles estão saindo do lugar da promessa e indo para territórios que não eram ir. Tanto que Jesus em Lucas 24:49 diz o quê? Ficai em Jerusalém
Jerusalém. Ficai aqui está no imperativo. Ele não está dizendo, se der tempo, dá uma passada em Jerusalém. Se porventura não lhe sobrecarregar, passa em Jerusalém. Não, ele está dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, porque daí virá a minha promessa. E alguns deles ouviram Jesus pregando, ouviram a mensagem do mestre, ouviram a pregação do Senhor Jesus. Mas há uma diferença de quem está nesse culto ouvindo a palavra e de quem está ruminando, interpretando, vivendo a palavra. Perceba que em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é transformar outra pessoa, doutor Wellington, com entendimento, é transformai-vos. É uma transformação que vem de dentro para fora. Eu me transformo e consigo transformar quem está do lado. Não tem como eu transformar o meu vizinho se eu não me transformo. Não tem como eu transformar o meu bairro se eu não me transformo. Não tem como eu transformar a minha rua se eu não me transformo. Mas como que eu me transformo? Lendo os grandes filósofos da ocasião? Não. Como que eu me transformo? Me tornando um grande doutor? É isso? Não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E só o que renova entendimento é a palavra de Deus. Eu creio piamente que a palavra tem o poder de transformar o entendimento. Deixa eu dizer uma coisa: saltar, pular, rodar, profetizar não significa dizer que está acontecendo uma transformação de entendimento. Mas quando eu começo a mudar as minhas atitudes, mudar o meu caminho, eu estou começando a descobrir que está acontecendo dentro de mim uma renovação de entendimento. Se eu descubro que andar para essa parede é errado e digo que está havendo uma renovação de entendimento e continuo seguindo, não está acontecendo. Porque quando o meu entendimento é renovado, a posição dos meus pés mudam. Não tem como mudar a posição de pé se não há mudança na mente. Só que a mente só pode ser transformada quando a palavra é ensinada, exarada e explicada, meditada. Os fariseus tiveram a palavra, tanto que os fariseus copiavam as leis. Eles eram copistas da lei, não é isso, pastor Leonardo, meu mestre? Os fariseus copiavam as leis, porém eles não tinham a mente transformada. Que o fato de decorar as leis não significa que houve transformação. Quando é que eu descubro que há transformação? Quando a palavra começa a queimar aqui dentro. Se não queima, não há transformação. Se não queima, não há mudança. E agora eles estão indo para outro caminho. Por quê? Porque eles estão perdendo a direção da palavra. Então eu estou nesse culto, eu estou no caminho certo, hoje a minha noite vai ser transformada. Não significa dizer que está num culto. Está havendo uma transformação da mente. É quando eu começo a viver de forma mais profunda. Nós estamos vivendo a palavra de forma rasa. Por isso que movimento espiritual não muda pessoas. O movimento espiritual é consequência do que já mudou lá dentro. Quando eu mudei aqui dentro, eu começo a botar para fora nas minhas emoções o que eu estou sentindo num culto pentecostal. O que está acontecendo com esses dois? Eles estão saindo de Jerusalém. Sabe o que eles estão dizendo? Tu vai ficar em Jerusalém? Tu vai ficar em Jerusalém? Tu vai ficar em Jerusalém? Eu estou indo embora. Porque hoje já é o terceiro dia. E até agora ele não apareceu. Só que, tanto que ele diz, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Olha o que ele está dizendo no texto. Eu esperava até agora. Só que a esperança deles é tão rasa, que eles nem vão no sepulcro ver o que está acontecendo. Quem vai é Maria. As duas mulheres chegam, não é isso, Monique? Quando chega lá, o anjo diz, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E eles não tiveram. O que eles estão fazendo? Começam a caminhar.
no caminho de Emaús, dizendo: eu não creio, eu não acredito, porque eles andaram com Jesus, participaram dos milagres que Jesus tiveram, mas não tiveram uma transformação na mente. Isso aconteceu com os fariseus, isso aconteceu com o jovem rico. Ele chama o jovem rico e diz algumas coisas para o jovem rico. O que ele diz para o jovem rico? Vai lá, vende tudo que você tem, vende tudo, entrega o teu tesouro e me segue. Ele ouviu a palavra, mas eu pergunto, e a resposta tu já tem na mente: o jovem rico vendeu tudo que ele tinha? Não. O jovem rico entregou o seu tesouro? Não. O jovem rico seguiu Jesus? Não. Por quê? Porque a palavra ele só ouviu, mas não entrou na mente. Quando ela começa a entrar na mente, ela começa a queimar o coração. Quer ver uma coisa? O jovem rico ouviu a palavra e não entrou na mente. Zaqueu, falaram que Jesus estava vindo por ali, não é isso, pastor Leonardo? Não é isso, pastor Roberto? Falaram que ele está vindo por ali, doutor Wellington. O que ele fez? Subirei numa figueira brava, para ver realmente quem é esse Jesus. Subiu na figueira, aguardou. Quando ele passou, ele falou: olha, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu falou assim: se eu tenho defraudado, roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo? Se eu roubei, se eu mexi no que era de alguém, eu quero devolver, porque eu nunca ouvi ninguém que falasse como você está falando. Eu nunca ouvi ninguém expunhar a palavra como que tu estás, da forma que você está expunhando. Isso daí é a palavra que entrou na mente e está começando a acontecer uma metanoia. Está começando a acontecer uma transformação. Porque as pessoas se desviam da igreja, porque elas vêm no ambiente e até sentem Jesus, mas sentir não é o bastante para ter uma vida mudada. Porque sentir, você sente até o cheiro do perfume do vizinho, mas o evangelho é mais do que sentir. É uma transformação que começa da mente e queima aqui. Por isso que quando ele acaba o final do caminho, ele fala assim: pois não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava a escritura. Quer ver uma coisa? O caminho que era para 2 horas, no máximo 3, toma conta do dia e vai até o final do dia, porque o que eles estão ouvindo está acendendo uma revelação que estava apagada no coração dele. E nós temos a tendência de julgar quem não quer, de apontar quem não quer, de dizer assim: Beltrano não quer mais nada com o reino, Beltrano eu já desisto dele. Só que Jesus vai atrás de quem não quer mais nada e diz: eu vou hoje colocar uma palavra no coração deles e vou mostrar que eles têm condições de arder nesse culto através do poder da minha palavra. Diga assim para quem está do seu lado: Jesus. Só 3 pessoas falar. Diga assim: Jesus é a fonte que você espera. Fala para ele: Jesus não é uma torneira aberta. Fala assim para ele: Jesus não é a queda das águas de Foz do Iguaçu. Diga assim: ele é a própria fonte. O homem é paralítico e está 38 anos esperando alguém que lance ele no tanque de Betesda. Quantos anos? Quantos anos? 38. 38 vezes 365 dá 13.870 vezes. Se formos botar os anos bissexto, vai subir alguns dias. Mas no 365 dias, todo dia, pastor Reginaldo, levavam ele no tanque de Betesda, pastor Leonardo, porque ele esperava que supostamente um anjo desceria e movimentava as águas. Só que Jesus observou que houve nele uma perseverança, que houve nele uma constante busca. Enquanto ele queria uma água que era parada, de repente, naquele ambiente, se apresenta a própria fonte e para do lado dele e pergunta: o que você está esperando? Alguém que me lance nas águas, porque quando as águas são agitadas, há um anjo que desce e cura.
ele estava falando com a própria fonte e estava olhando para a água do tanque. Tem gente olhando a água parada do YouTube, tem gente olhando a água parada do pregador que está falando mal de igreja. Para de se alimentar de quem bebe água parada, se alimente de quem bebe da fonte, entende? Aí ele fala assim: olha, faz o seguinte então, não precisa mergulhar na água, não precisa mergulhar no tanque de Betesda, levanta e seja tu curado agora. Sabe quem se apresentou para você aqui nessa noite? Não foi o copo de água, a própria fonte chegou aqui para você para dizer: hoje eu quero te encher da minha palavra, hoje eu quero te encher da vida, hoje eu quero te encher da minha revelação. A mulher samaritana, ela vai até o poço de Jacó, supostamente na hora sexta. A hora sexta é meio-dia. No deserto, meio-dia, sol de 45 a 50 graus de sensação térmica. Por que ela vai àquela hora? Para não encontrar ninguém. Porque ela já tinha buscado água em vários lugares e não estava tendo o que ela queria. Aí ela vai no poço de Jacó buscar água na hora que ninguém iria, com um cântaro dela. Quando ela vê de longe do poço, ela percebe que tem um cidadão assim, ó, sentado no poço de Jacó, Pedro. Ela pensa com ela: o jeito é de judeu, judeu não dá com samaritano, tá ótimo, nem ideia nós vamos trocar. Eu pego a água e vou embora. Quando ela chega diante do poço, ela puxa a água no seu cântaro. Aí ele olha para ela e fala assim: mulher, dai-me de beber. Aí ela olha: como pode, sendo tu judeu, pedir de beber a mim que sou samaritana? Ele: mulher, se tu soubesse quem lhe pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria. Porque a água que você está puxando desse poço, você vai beber e vai tornar a ter sede. Só que a água que eu lhe der vai jorrar em você vida eterna. Ela falou: mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vai chamar o teu marido. Ele falou: vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Claro, já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Porque marido fala de cuidado, marido fala de acolhimento. Ela se acolheu, ela buscou cuidado, só em águas paradas. Só que agora quem está diante dela não é uma água limitada, é a própria fonte. Aí ele fala assim: mulher, vai chamar teu marido? Não tem. Ela falou assim: vejo que verdadeiramente tu és o profeta, o filho de Deus. Aí sabe qual é a decisão que ela toma? Isso aqui é para você dar glória, isso aqui é para você pular da sua cadeira. Ela larga o cântaro que ela foi, porque o cântaro que ela levou era limitado para levar da fonte que ela estava recebendo. Você deu glória, foi pouco para debaixo da revelação. Ela foi com cântaro, mas o cântaro não daria conta de levar a revelação que ela estava levando. Ela largou o cântaro e falou: o que eu faço? Vai agora na tua cidade e diga para os teus: quem você encontrou? Você encontrou com a própria fonte, você encontrou com o rio de água viva. Final da festa, o povo precisa de água. Jesus sobe numa pedra e fala, João 7,38: quem tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Vou tentar melhorar isso para você. Você já se acostumou a beber qualquer água.
nem lê mais Bíblia, vem só para a igreja e acha que já alcançou o padrão de crente. Muito mal levanta para EBD, porque tua carcaça não tem fome de ler Bíblia. Ele começou a alimentar aquela mulher e deu sede nela. Ela olhou para o cântaro e falou: não dá para levar essa água, é muita revelação para dar no cântaro. Cântaro, me deixa. O evangelho tem a ver com deixar. Se ela continuasse andando com aquele cântaro, Naldinho, ela ia continuar com pouca água. Ou ela larga o cântaro, pastor Leonardo, ou continua tendo pouca água. Ela viu que a água que ela estava recebendo era muito grande. Sai, cântaro, porque hoje eu me encontrei com a fonte. O homem, o cego Bartimeu, tem uma capa. A capa protege ele do frio da noite, e de dia lhe serve para colher esmola. Jesus fala: vem e cega-me. Só que tem uma condição: larga a capa. Mas a capa eu colho esmola, à noite eu me cubro com ela. O evangelho é dessa forma. Se tu não deixar alguma coisa, você não consegue ter revelação com Deus. Ele está largando a capa dizendo: por isso que o rico não quis. Vou ter que deixar tesouro, vou ter que compartilhar com o pobre. Não aguento. Então não vai conseguir. Só consegue ter revelação da fonte quem deixa aquele contato de WhatsApp, abre mão daquele contato no Messenger, bloqueia aquele contato, abre mão daquele vídeo no YouTube, abre mão do Roblox, abre mão do Netflix e começa a ter revelação da fonte. Para ter revelação da fonte, tem que gastar tempo. E a gente está vivendo um tempo que a gente quer tudo pronto. A gente quer tudo prontinho. Não tem como. O evangelho não é bateu e come não, meu irmão. O evangelho tem que gastar tempo. O evangelho tem que gastar tempo. Porque Beltrano já saiu, entrou e saiu da igreja, porque ele só veio para o culto, mas não conseguiu mergulhar na fonte. Deixa eu te falar, a fonte está aqui. Eu vou melhorar para você. A fonte está aqui. A fonte de água viva está aqui. E se você não entender que a fonte está aqui, você não consegue beber dela. Porque é estranho dizer para alguém que a fonte está aqui, se ele nem consegue beber da água do céu. Tem pessoas que infelizmente já se acostumaram a beber água parada. E quando ele escuta aquilo que vem do alto, incomoda ele. Porque Cristo sempre prega uma palavra de renúncia. Você vai ver que quando ele está com os discípulos, todo mundo está deixando ele ir embora. Todo mundo está largando e ir embora. Aí ele olha e fala assim: e vós também que querem se retirar da minha presença? Aí Pedro falou: incomodou eles, a mim não, Senhor. Eu estou gostando do sermão duro. Sabe por quê? Para onde eu me irei da tua presença, se só tu tens palavra de vida eterna? Só incomoda quem não quer mudar. Só incomoda quem não quer deixar. Só incomoda quem não quer o reino. Agora quem quer o reino, a palavra renova, a palavra aviva, a palavra levanta, a palavra derrama, a palavra sustenta. Quem está recebendo da fonte aqui? Quem tem disposição para receber da fonte? Quem veio aqui para se alimentar da fonte? Diga para quem está do seu lado: abra mão de água parada e comece mais a mergulhar na fonte. Eu tenho medo disseram que a letra mata. Tem muita gente lendo Bíblia e ficando maluco. Para com essa história. Quando ele fala ali que a letra mata, ele está falando da lei. A lei está matando?
Porque eles estão querendo viver a lei quando Jesus já veio e já cumpriu a lei. E a lei já não existe mais, é a graça. Para de cumprir os mandamentos. Eu vou resumir agora os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se tornou agora o maior mandamento, resumido em 2 versículos. Mas eles ainda estão querendo viver a lei de Moisés. Por isso que a letra está matando, porque eles estão colocando a lei aonde não é mais para ter lei. A graça já veio para trazer salvação. Se ela veio para trazer salvação, tem gente se acusando, se colocando como pecador, aonde a graça já é o bastante para você. Porque você não consegue ter revelação da palavra, porque você não consegue andar por conta dos seus pecados. Você acha que a sua justiça é o que te leva para o céu. Você acha que a sua obediência te leva para o céu. Não é isso. Quem te conduz ao céu é a graça. Graça é favor imerecido. Quando alguém não tem revelação da palavra, ele persegue a igreja, ele mata a crente, é Paulo. Mas quando ele tem revelação da palavra, ele deixa de ser perseguidor e decide morrer por Cristo. Se você não consegue morrer em algumas áreas da sua vida, deixa eu te dar uma notícia. Você já recebeu tudo, menos a palavra na sua mente. Você já recebeu tudo, menos a revelação da palavra. Porque se você não consegue mudar áreas da sua vida, significa dizer que você só ouviu a pregação, mas ela não entrou aqui. E se ela não entra aqui, ela não queima. É por isso que os 2 estão indo embora, porque eles ouviram a pregação, só que a palavra que eles ouviram só ficou no ouvido e não desceu para a mente. Aí quando Cristo pelo meio do caminho para com eles, ele fala assim: e vós, o que estão fazendo? Nós. Você deve ser algum peregrino aqui em Jerusalém e não sabe do que está acontecendo. Ele prometeu que iria remir Israel, mas até agora nada. Aí Jesus vai acompanhando eles, vai seguindo eles. E o texto diz que ele vai pelo caminho lhe falando a palavra. Diga assim: Jesus. Diga em alto bom som, diga assim: Jesus. Diga de novo, diga Jesus. Diga de novo, diga Jesus. Estava no caminho com os 2 discípulos, falando e explicando a palavra. Eles estão ouvindo e agora a palavra está descendo da mente para o coração. Quando eles chegam no final de Emaús, o texto diz assim: e eles o constrangeram. Diga assim: eles constrangeram Jesus. Vou tentar te explicar o que é constranger ali. Vem cá, 2 varões aqui. Vem cá, Igor. Você. Vem cá você mesmo, Guilherme. Quando Jesus vinha com eles no caminho, que eles começaram a andar, vem para cá vocês 2. Quando nós chegarmos aqui, quando eles estavam andando com os 2, que eles começaram a ir, o caminho de Jerusalém para Emaús ia acabar o limite, e ele ia seguir viajando andando. Aí o texto diz assim, que eles constrangeram Jesus. Olha o que é constranger. Eles estavam indo, quando Jesus fez, eles seguraram forte e não deixaram ele ir. Sabe por quê? O que eu ouvi no caminho abriu a minha mente. O que eu ouvi no caminho começou a me mudar. O que eu ouvi no caminho me fez entender que era para eu ter ficado em Jerusalém. E eles constrangeram Jesus e não deixaram ele ir. E aí eles entram com Jesus na casa. Quando eles entram com Jesus, cultura, convidado parte pão. Quando dão na mão de Jesus o pão ele parte e abençoa. Quando parte e abençoa,
eles olham um para o outro, reconhecendo que aquele era quem? Jesus. Aí eles vão dizer um para o outro: não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava da Escritura e não falava a palavra? Aí o texto diz, obrigado, o texto diz que na mesma hora, eles vão voltar correndo para Jerusalém. Eles vão voltar correndo para Jerusalém. Só quem recebe a palavra no coração e ela queima dentro dele, tem coragem de voltar correndo, tem coragem de voltar correndo, tem coragem de voltar correndo. Enquanto você só ouve e escuta, nada acontece. Mas quando a revelação desce da palavra, o cara diz: eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me humilhar, eu vou correr. Talvez você se perdeu na caminhada. Talvez você se perdeu em seus desígnios, em seus propósitos. Mas hoje Jesus desceu nessa casa para andar contigo, para dizer assim: vamos voltar, fazer arder a palavra no teu coração. Vamos voltar, fazer queimar dentro de você. E aí eu pergunto a você: você só está escutando a palavra ou ela está te causando entendimento aí? Paulo, depois que a palavra desce, ele deixa de ser um perseguidor para morrer. Quando alguém tem entendimento da palavra, ele tem coragem de morrer pelo Cristo. Se você não tem coragem de matar algumas áreas da sua vida, significa que você já ouviu muita palavra, mas ela ainda não causou entendimento na tua mente. E se não causou entendimento, não arde. Mas quando ela causa entendimento e arde, eu exponho, eu consigo glorificar, eu consigo exaltar, eu consigo dizer: Deus está nesse lugar. E deixa eu te dar um recado: o meu Senhor está na casa, o meu Senhor está nesse lugar. E a revelação dele é essa: hoje é noite de regresso, hoje é noite de revelação, hoje é noite de impacto, hoje é noite de cura, hoje é noite de avivamento. Anaramassuri Kandarai, Turimikandaramassuri Mikandarai. Só quem está recebendo palavra no seu coração, eu quero dar um minuto para você exaltar ele. Aramai, Deremikandarai, Torimikandaramassúria, Oramakalamasúria, Deuikandarai, Oramakalamasúria, Oramakante Oleminasai, Doiakandarai, Oramakalamasúria Mikandarai. Receba palavra no teu coração. Para de se alimentar da água parada e beba dessa fonte. 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 Há uma fonte nesse lugar. Há uma fonte nesse lugar. Há uma fonte nesse lugar. Há uma fonte. Eleia Soranai. Oh glória. A fonte está descendo. A fonte está desenrolando. Você só continua no mesmo lugar se quiser. A fonte está dizendo para você: largue a capa. A fonte está dizendo para você: larga o cântaro. O canto é pequeno para o tamanho da revelação que eu vou te dar. Mas eu não vou conseguir terminar aquele namoro. Mas eu não vou conseguir deixar ele. Mas eu não vou conseguir abrir mão dos meus amigos. Larga o cântaro. Você não vai ganhar um amiguinho de escola. Você não vai ganhar um amiguinho de curso. Você vai ganhar o dom da revelação. Você vai ganhar a fonte inesgotável. Uma vez eu estava em Foz do Iguaçu. E eu estive lá
já 4 vezes. E dentre as 4 que eu tive a alegria de levar a Érica e o pastor Leonardo. E eu fiquei parado olhando aquela fonte caindo. Eu falei, é muita água. Como é que pode isso? E não sei se vocês viram essa semana, as águas se romperam e a fonte está 10.000 vezes maior do que ela é o normal. E está proibido entrar na cascata de Foz do Iguaçu por conta disso. Aonde tem a entrada, que ele chama de garganta do diabo, onde é um teleférico que você fica mais próximo, uma plataforma, a água está indo lá. Vocês chegaram a ir naquela plataforma, não foram? E eu olhei aquela fonte pensando, é muita água. Aí veio um texto na minha mente: eu derramarei água sobre os sedentos. Eu falei, o que tem a ver esse versículo com isso? Ele falou, essa fonte pode parar porque eu que criei, mas a água que eu crio não tem como ser limitada, porque eu sou a própria fonte. Essa fonte depende de mim para existir. Agora eu não, eu existo por natureza. Sabe o que o Senhor está falando com você aqui? Se você quiser beber da água parada, você vai até se alegrar, vai até ser legal aquela festa, vai até ser legal aquele curso. Algumas pessoas beberam de fonte parada esse final de semana. Viu a festa que parou no Rio de Janeiro, no estádio das Rebeldes? Eles beberam da água parada. E aqui não está cheio como aquele lugar de pessoas, mas não tem como eles conter a presença que está aqui, porque aqui a água vem do trono, a fonte é verdadeira, a fonte é inesgotável. Quando acaba o dia, que começa a amanhecer, a pessoa diz, vou ter que voltar para casa, vou ter que voltar para casa. E a resposta deles um para o outro é a seguinte: vamos tomar uma saideira, vamos beber mais um pouco, vamos parar numa praia por aí, vamos parar num botequim, vamos para casa não. Sabe por quê? Depois que volta, os problemas continuam existindo. A alegria não volta, porque o que eles estão recebendo naquela noite é momentâneo. Mas o que você está recebendo aqui não tem nada a ver com o momento, é eterno, não é transitório. É o verbo, é o sol, é o contínuo que está aqui, descendo como fonte de água viva sobre a minha e a sua vida. Então, para quem acredita que a fonte está nesse lugar, tem renovo. Porque alguns não recebem, porque só bebe de água rasa. Mas quem bebe da fonte sabe que a palavra que está descendo vem do alto e se alegra. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão voltar correndo em direção a Jerusalém. Porque quem recebe a palavra não fica parado, se move em direção à fonte. Você está aqui nesse culto, mas se você não se mover em direção à fonte, nada vai mudar. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quando eles entram na casa de Simão, baixinho, quando eles entram na casa, aí eles falam assim: nós vimos o mestre, encontramos o mestre. Quem está naquela casa, Igor, é Tomé. Aí Tomé fala assim: eu não acredito, eu não creio. Porque Tomé estava só ouvindo, mas a palavra não tinha entrado aqui. Então se não entra aqui, não queima aqui. Se não queima, não arde. Aí ele fala assim: eu não acredito. Só que o mesmo Jesus que foi no caminho de Emaús, Daniel, buscar 2 que estavam perdendo a visão da fonte, vai se apresentar na casa. Quando ele diz assim: eu não acredito, quando Tomé diz que não acredita, na mesma hora acontece isso. Aparece Jesus e fala: Tomé, vê aqui se não tem a marca dos cravos. Vê aqui se não tem a marca. Ah, mas Tomé, ele negou. Tomé não creu. Tomé. Mas vai ver a biografia de quem foi Tomé. Alguém que revolucionou a história e morreu por Cristo. Quem tem revelação não tem medo de morrer. Quem tem revelação não tem medo de negar. Quem tem revelação não tem medo de ir à fonte. Fica de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Oh, glória. Eu quero saber quem aqui nessa noite está recebendo dessa palavra. Está recebendo da fonte inesgotável. Quem aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus? A fonte está se apresentando para você, te convidando a vir à frente. Sai do seu lugar, você que quer hoje beber da fonte. Você quer hoje ter uma abundância radical na sua vida. Sai do seu lugar, você que enjoou de beber da água parada e quer beber da fonte verdadeira. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu até estou vindo à igreja. Vir não vai resolver. Vir não vai mudar, mas quando você começar a beber da fonte e se alimentar da água que vem do trono de Deus, coisas irão mudar. Cadê você que quer hoje mudar a sua vida? Cadê você que quer hoje mudar o caminho? Alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Levante a mão assim. Tem alguém? Tem alguém? Quero te convidar a vir à frente, entregar sua vida à verdadeira fonte. Quer vir? Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Abraça ele aqui, gente. Oh, glória. Não é para isso que estamos aqui? Esse não é o propósito da festa, vida? Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que estáis tristes? Quem percebe que perdeu o tato espiritual como já teve um dia e parou de ter revelação da fonte e não queima mais a palavra dentro de você, sai do seu lugar. Eu quero orar por um avivamento na sua vida. Eu quero orar por um avivamento no seu ministério. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Quem quer receber de Deus um renovo espiritual? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Quem quer voltar, se apaixonar pelo Mestre? Não, eu estou na igreja, mas eu não consigo. Tem hora que eu sou preso a algumas coisas. Tem hora que alguma coisa me prende. Não se acanhe, não se envergonhe. Nós estamos aqui diante da fonte. Sai do seu lugar, você quer de Deus um renovo. Você é crente, mas precisa de Deus, de um impacto espiritual que só a palavra pode causar em você. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Cadê você que quer de Deus um avivamento que só a palavra pode promover dentro de você? Ah, eu não consigo mais, eu perdi a chama do evangelho no meu coração. As guerras falaram mais alto e eu estou preso na minha vontade. Eu estou preso nas minhas paixões. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Cadê você? Tem alguém? Não tem? Você está tranquilo? Está avivado? Está pronto para sair daqui e ganhar almas amanhã? Está pronto para renunciar aquele contato no seu telefone? É disso que eu estou falando, de romper, de deixar, de se apaixonar como nunca se apaixonou. Sai do seu lugar. Tem alguém? Mas eles o quero orar. Diga assim, eles. Vamos orar. O constrangeiro, dizendo para cá. Qual o seu nome? Porque já é tarde. Quem te convidou? E entrou para sua mãe? Com eles. E aconteceu sua irmã? Entrando eles, você está entregando sua vida para Jesus, é isso? Abençoou, partiu e lhe deu. Glória e a Jesus. Abriram-se os olhos. Estenda suas mãos para cá. E ele desapareceu. E disseram uns aos outros: Pai bendito, diga assim, porventura, Pai amado, não ardia. Nós queremos entregar nas tuas assim, mãos o coração deles, a vida do Miguel, arderam, que está hoje pegou fogo, se arrependendo dos seus pecados, com o coração, abrindo mão dos seus planos, nos falava para viver os planos do Senhor, as escrituras, abrindo mão do seu entendimento para ter entendimento da palavra. E nós queremos nessa noite, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre ele uma revelação do seu entendimento. Perdoa o Miguel, cobre ele com teu sangue, escreva o nome dele no livro da vida. Pai, essa noite parou, essa noite foi
completamente entregue para o Miguel. E nós apresentamos ele ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, escreva o nome dele no livro da vida e cobre ele com teu sangue. No nome de Jesus. Aplauda ele. Resolveram sair de Jerusalém. Essas palmas é para uma alma. Aleluia. Isso equivale a 12 km. Glória a Deus. Eu não sei se aqui tem um Aleluia. costume de correr Cuide dele. ou de caminhar. Tem alguém Cuide que do Miguel. você Meus faz amados, 5 km com quantos minutos? nós agora? queríamos aqui que você que está Uma hora vendo aí, tudo que está acontecendo você aqui hoje, faz aí 5 km. tivéssemos Uma hora, aqui 40 minutos, alguém com mais ou coração voluntário Agora